Boa noite. Vamos começar nossa aula de hoje com alguns avisos. Continuam hackeando as nossas transmissões. Agora estão hackeando também nossa rádio. Devem ter muita inveja de nós para investir em tantos esforços a fim de tentar impedir o nosso trabalho. Se nossa aula estiver travando, não saia, pois é isso que os opositores querem. Faça o contrário, entre mais vezes e visite nosso site a semana toda para assistir às aulas anteriores e para fazer free downloads. Telefone aos amigos para eles assistirem agora a esta aula gratuitamente. Basta acessar o nosso site www.uni-yoga.org. Você pode também assistir a todas as aulas anteriores. Elas estão disponíveis no nosso site para acesso gratuito a qualquer dia e hora. Pensamento do dia. Porém, como espero que creiam, se até hoje, no Natal, ceiam, sem, contudo, saber ou lembrar, que na ceia do último dia, um avatar havia. Esse é um trecho da poesia de Natal, escrita pelo mestre De Rose em 1962. Agora vamos fazer um pude ao nosso mestre. O puja é uma forma de agradecimento por aquilo que será ensinado. Vamos agora retribuir a nossa energia àquele que ministra a aula. Dirija a sua atenção ao mestre De Rose. Imagine que do seu coração parte um feixe de luz verde esmeralda em direção ao centro do corpo do mestre. Mentalize que essa emanação de luz o envolve, estimulando muita saúde e longevidade. Como parte objetiva do puja, ligue agora mesmo para um amigo especial e convide-o a assistir esta aula. Swastika. Swastika, parabéns. Por falar em ação efetiva, eu achei super interessante que várias pessoas colocaram no seu nickname no Messenger: se gostou, defenda. Achei ótimo aquilo, está pegando fogo porque as primeiras pessoas que leram não sabiam a que se referia, mas gostaram do princípio, gostaram do conceito e puseram também. E depois, uns conversando com os outros, acabaram transmitindo o sentido dessa mensagem, dessa ideia. É que se você gostou do Swastika, se você gostou da Universidade de Yoga, então defenda, porque os invejosos estão aí, no nosso calcanhar. Mas vão ficar lá, que é o lugar deles. Na poesia de Natal, escrita em 1962, 62, isto me lembra um filme. O filme, se eu não me engano, intitulava-se Where Were You in 62? E você? Onde estava você em 62? Eram anjinhos, a maioria. Mas enfim, em 62, aquela poesia foi escrita e em função, é claro, do que eu estava sentindo em termos de reação, preconceitos, discriminação, ignorância. E continua muito atual, porque o que era mesmo que dizia? Porém, como espero que creiam, se até hoje no Natal ceiam, sem contudo saber ou lembrar que na ceia do último dia um avatar havia. Você sabe o que é avatar? Não, não é aquele joguinho. Avatar é um termo sânscrito que designa a encarnação de Vishnu, que no cristianismo corresponderia conceitualmente ao Espírito Santo. Então, o que é um avatar? Por exemplo, Jesus
O Cristo foi considerado um avatar. Buda foi considerado um avatar. Krishna foi considerado um avatar. Porque a todos eles acreditou-se que estavam sendo reencarnações, ou encarnações, melhor dizendo, encarnações do Espírito Santo, encarnações do terceiro Logos, encarnações do aspecto conservador. Eu falei terceiro não, do segundo Logos, aspecto conservador, que no hinduísmo é representado por Vishnu. Então, na ceia do último dia, um avatar havia. Então, que ceia é essa? Era aquela ceia, depois da qual nós tivemos a crucifixão. Mas as pessoas que comemoram o outro ponto, que é o nascimento, na data convencionada, como 25 de dezembro, esquecem-se de que essa data, na verdade, tem nada a ver com Papai Noel, nem com presentes, nem com comércio. Essa data era a data que, simbolicamente, teria sido a data de nascimento de Jesus, o Cristo, ou seja, de Jesus, o Avatar. Mas as pessoas, em 25 de dezembro, no Natal, nem sequer se lembram que é por isso. A maioria não se lembra. Não pode ser que se lembrem, não se lembram, porque senão não fariam do Natal a maior festa de sangue da cristandade. Você nunca se atentou para isso? No dia em que comemoramos o nascimento daquele que pregou o amor, é justamente nessa data que mais sangue é derramado de tudo que é animal. É quando nós matamos os perus, matamos os leitõezinhos, matamos tudo que a gente tem direito de matar. É uma festa de sangue. Por que isso? Será que nós, humanos, somos tão estúpidos a esse ponto? Será que não conseguimos perceber o que estamos fazendo? Pelo menos, nós do Swastika não comemos bichos mortos, não nos alimentamos de cadáveres, não somos papa defunto. Então, nessas festas, nós realmente estamos de parabéns, porque nós não vamos matar, não vamos ser os mandantes, aqueles que pagam para que os outros matem uma porção de gente, mesmo que essa gente seja classificada por nós como animais irracionais. Certo estava aquele ministro brasileiro que, referindo-se à sua cadelinha, disse: ela também é gente. É verdade. Há um filme, se não me engano, da África do Sul, intitulado Os Bichos Também São Gente. Os animais também são seres humanos. É essa a tradução que veio aqui para o Brasil. E, de fato, se você prestar atenção nos sentimentos desses animais, nós não precisamos chegar ao ponto de dizer que eles tenham uma intelectualidade. Mas sentimentos, negar o sentimento de um animal, realmente é ser mais primata, mais primitivo do que o próprio animal. Nós percebemos que qualquer cãozinho ou gato ou qualquer outro nível de mamífero tem sentimentos. Nós não percebemos esses sentimentos nas aves ou nos peixes. Talvez percebamos numa ave ou outra mais inteligente que viva conosco em casa. Mas se nós não percebemos as emoções de alguns animais, ou aves ou peixes, não é por culpa deles, é por burrice nossa. Nós aqui, supostamente, estamos numa escala mais evoluída, então nós devemos entendê-los. Não é o cachorrinho que tem que entender por que é que nós nos sentamos à mesa e comemos com garfo. Nós é que temos que entender por que o cãozinho come metendo a carinha lá no prato e chafurdando na comida. Então, cabe a nós, se nós nos entendemos como sapiens sapiens, olha que coisa fantástica, toda a criação nos elegeu Homo sapiens sapiens. E se nós assim aceitamos, se subimos nesse pedestal, então cumpramos a nossa parte do trato. Vamos compreender o restante da criação, vamos zelar pelo meio ambiente, vamos tratar bem os nossos irmãos
animais de qualquer espécie. Nós já divulgamos aqui um DVD chamado A Carne é Fraca. Esse DVD é produzido pelo Instituto Nina Rosa e agora há uma edição feita pela Unioga, feita para a Unioga. E a Unioga fornece para quem quiser, nós podemos fornecer a pessoas físicas e jurídicas esse DVD, que é muito ilustrativo. É científico, é acadêmico, é lógico, é inteligente, é divertido e mostra a realidade do consumo de carne como manipulação dos grandes latifundiários, dos grandes industriais, das grandes fortunas sobre a opinião pública, convencendo a todo mundo, convencendo até alguns nutricionistas de que a gente precisa comer carne. Claro, porque senão a gente não compraria essa carne de quem tem para vender. E nós sabemos que carne é um produto muito caro, ou seja, dá muito lucro para quem vende. Uma vez eu tive um aluno cujo pai era fazendeiro e esse aluno tinha algumas cabeças de gado. Um dia eu fui à Índia e convidei-o. E ele pensou, olhou para o preço, o folhetinho com o preço da viagem e disse: eu vendo 2 boi e vou. É isso, meu amigo. 2 boi. E vai à Índia com aquilo ali. São só 2. Quantas centenas de milhares de cabeças de gado ele teria? Ou pelo menos o pai dele. Essa manipulação, seja de gado bovino, seja de aves, seja do que for, é uma manipulação para que você compre, para que você ache que precisa, para que você até ache que gosta. Mas se você prestar atenção, comendo um bife cru, você não gosta. Então você gosta é do tempero. Da mesma forma, se você for comer uma couve-flor crua, também não gosta. Mas se nós cozinharmos e temperarmos aquela couve-flor com o mesmo carinho e esmero com que temperamos as carnes, é claro que todo mundo vai gostar de forma igual. Aliás, quando nós fazemos as nossas festas e comemorações, por exemplo, quando alguns alunos nossos se casam e pedem para ter 2 buffets, um buffet vegetariano só para o nosso pessoal e o outro não vegetariano para os amigos da família, sempre o buffet vegetariano é o que acaba primeiro. Os vegetarianos avançam nos nossos salgadinhos de palmito, de cebola, de legumes, de queijo, e acaba tudo. Então, isso demonstra o quê? Que o carnívoro gosta muito da comida vegetariana, desde que seja a nossa comida vegetariana, ou seja, a legítima, e não aquela de boutique. Aquela que quando a gente vai comer, faz uma cara de quem não gostou. Nem nós. Vegetariano de verdade come muito bem e gosta de comer em churrascaria, porque é onde tem mais comida para vegetarianos. Basta não comer as carnes. Bom, porém, como espero que creiam, se até hoje no Natal ceiam, sem porém saber ou lembrar, sem contudo saber ou lembrar que na ceia do último dia um avatar havia. Você viu como foi que começou isto? Porém, como espero que creiam. Parece que em 1962 eu já estava tendo algum probleminha para que as pessoas entendessem o que eu estava dizendo. Só que naquela época, como eu era um pouquinho Vedanta, o verbo usado foi crer. Hoje eu usaria outro verbo, talvez mais contundente. Mas aquele ficou bonitinho, né? E já está escrito há mais de 40 anos, então foi esse que a Vivi leu hoje. Bom, mudando de assunto. Na vez passada eu fiz um elogio ao pessoal do Rio. Eu queria reforçá-lo, porque realmente eles têm feito um trabalho muito bom. Eles reagiram de uma forma exemplar e posso dizer até que em termos relativos, em termos comparativos, o Rio foi o estado, a nação do Brasil que mais reagiu, que mais fortemente reagiu, que deu os maiores exemplos de autossuperação. Por isso, eu aproveitei uma frase dita pela Vanessa de Holanda, diretora da unidade Leblon, e passei a denominar os instrutores do Rio de Janeiro de guerreiros do Rio.
ela me mandou um cartãozinho com umas flores e assinou embaixo, Guerreiros do Rio. Mandou as flores em nome de todos os outros. E aos Guerreiros do Rio, novamente, a minha homenagem, já citada na aula passada. Vou repetir porque eles merecem. O Dia Estadual do Yoga foi instituído no 8º estado, na 8ª nação desta confederação, na 8ª nação brasileira, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, o Rio que é o reduto da maior oposição que a gente tem, lá no Rio está instituído o Dia do Yoga na data 18 de fevereiro, a mesma data de todos os demais, todos os demais dias do yoga estaduais. Então são agora já, repito, 8 estados, 8 nações do Brasil que tem o Dia Estadual do Yoga no dia 18 de fevereiro. Parabéns à Julieta, diretora da unidade Downtown, que foi quem tomou a frente e realizou isso. Na verdade, todos os dias do yoga estaduais que apareceram até agora foram obras geralmente de um instrutor só. Um instrutor se levantou, foi lá e fez. Quando os instrutores querem fazer, vamos fazer todos juntos, hein, gente? Vamos nos reunir, hein? Vamos fazer, não sai nada. Quando a gente quer ver alguma coisa feita, a gente vai lá e faz. Então, os parabéns são, primeiro, para a Julieta por esse motivo. Segundo, aos Guerreiros do Rio, porque foi mais uma coisa do Rio de Janeiro. A outra coisa, já mencionada na vez passada, mas eu achei tão simpática que eu quero mencionar outra vez, é que no restaurante Doce Delícia, que tem uma unidade no Leblon, outra no Shopping Fashion Mall, em São Conrado, e outro em Ipanema, está já incorporado ao menu, ao cardápio, o Strogonoff de Rose, que foi uma homenagem muito querida, foi muito simpático, e então nós temos que retribuir, né? Então agora todo mundo que mora no Rio, ou que visite o Rio, por favor, vá lá dar o feedback. Vamos todos lá no restaurante Doce Delícia e vamos pedir o Strogonoff de Rose, senão a dona vai achar que fez bobagem. Eu criei um prato e ninguém come. Até por curiosidade, como será esse Strogonoff de Rose? Será que é bom mesmo? E a Ju, que é a dona do restaurante, esteve em São Paulo este fim de semana, perguntou se eu gostei. Eu disse, eu só tenho uma reclamação. É que está melhor que o meu. E isso não é justo, afinal fui eu que criei. Mas está mesmo melhor que o meu. E é o primeiro que eu vejo que fica melhor que o meu. O da nave também, o da Marcela também fica bastante bom. Agora eu vou contar uma história em homenagem aos Guerreiros do Rio. Não, mas eu tenho umas revistas aqui para mostrar, então vou mostrar primeiro as revistas. Na revista Metrópolis saiu esta matéria que eu ainda não li, mas olha só, essa gatinha aqui, a instrutora Gabi. Olha lá. Que vergonha! Que vergonha a imprensa nacional. Aplicaram Photoshop e tiraram a marca, tiraram o logo. Era da calça, tiraram o logo aqui da calça. Por quê? Que implicância é essa? Por que não pode? E depois, se fosse toda a imprensa, então a gente admitiria que é uma questão, enfim, é uma norma, é uma praxe, é assim que se faz. Acontece que não são todos os órgãos. Na primeira página do Jornal do Brasil, primeira página, saiu uma foto deste tamanhão dominando a página, com o logo, lá na perna, aparecendo bonitinho. Então, se o nosso logo pode aparecer na primeira página do Jornal do Brasil, pode aparecer na primeira página do Globo, por que não pode aparecer dentro de uma revista? Mas, de qualquer forma, isto não é uma crítica nem uma reclamação, é um desabafo. Mas parabéns à revista, parabéns à Metrópolis por ter feito uma matéria de Ano Novo sem estresse, com a foto da lindíssima instrutora
Gabi. E temos aqui uma outra revista, edição especial da Vero. Tem 2 páginas marcadas. E eu vou mostrar a segunda aqui. Espera aí, calma, não entre em pânico. É esta. Olha lá, dá para pegar bem a essa distância? Olha lá, que bonita foto do nosso pessoal, ó. Eu sou avô Coruja. Essa moçadinha nossa é muito bonita mesmo. Mas é engraçado, aqui ó, tem uma camiseta em que tem uma marca. Uma marca de uma empresa estadunidense e tal, não sei o que, Love. E não apagaram. Por que será? Será que só apagam se for empresa nacional? Aí passam Photoshop. Se alguém usar uma camiseta escrito alguma frase... Hering é nacional. Não. Adidas, Nike, será que também apagam? Eu não sei, eu não me arriscaria a dizer que apagam nem que não apagam. Mas estou vendo aqui muitas fotos com logos, sabe? Muitas mesmo. Olha quanta camiseta com logo, meu Deus. Será que eu devo supor que alguma perseguição com o yoga? Alguém tem algum preconceito com o yoga? Não pode ser com yoga. Nem comigo, é claro. Eu só não entendo por que às vezes aplicam Photoshop para tirar o nosso logo e não aplicam para tirar o logo de outras empresas, de outras marcas, de outras artes, de outras filosofias. Não entendo. Essa aqui, ali eu vi várias. Aqui não sei se alguma. Vamos, não custa nada. Eu tenho todo o tempo do mundo. Eu sou o dono do programa. Não, nesta aqui realmente eu não encontrei. Eu acho que é a praxe da revista mesmo. Muito bem, então eu disse que em homenagem aos Guerreiros do Rio, eu daria hoje um início de aula falando sobre a história dos Sikhs. Um dia alguém me perguntou, Sikhs? Doentes? Não é isso. É o sikhismo. Sikh provém do sânscrito shishya. Esse S é chiado, então fica shishya, que também significa discípulo. Chela significa discípulo, shishya também significa discípulo. E daí houve, segundo os etimologistas, houve uma corruptela e na língua, no idioma Sikh, passou de Shishya para Sikh. Então eles são hoje discípulos. E em inglês isto é conhecido como sikhismo, sikhism. Em português escreve-se sikhismo. Desculpe, mas fica tão deturpado que eu não vou usar isso. Eu prefiro usar assim, sikhismo, ou a religião dos Sikhs. Essa é uma religião que no início era uma seita, depois virou religião. Na verdade, a diferença técnica, você sabe qual é a diferença técnica entre seita e religião? Então vou te explicar. A diferença é numeral. Se for pouca gente, é chamado de seita. Se for muita gente, é chamado de religião. Essa é realmente a diferença. Mas o uso popular convencionou que seita é quando um grupo meio que dissidente
resolve criar uma vertente dentro, ou até mesmo saindo de um grande tronco, de uma grande religião. Então são as seitas do cristianismo, são as seitas do hinduísmo e de outras grandes religiões. O sikhismo no início foi uma seita, logo se tornou uma religião. Foi fundada por um senhor chamado Guru Nanak. Guru Nanak. Por que Guru? Guru, vocês já sabem, eu já expliquei um monte de vezes. Guru não tem aquele significado que a mídia ocidental lhe confere. Guru significa simplesmente professor ou instrutor de qualquer disciplina. De línguas, de música, de dança, de artes marciais, de filosofia, de qualquer coisa. Então esta palavra na Índia é um termo muito corriqueiro e muito simples, muito singelo. É o nome de uma profissão, a profissão daquele que trabalha na área de ensino. Por isso, os líderes dessa religião chamam-se professores e os seguidores chamam-se discípulos. Nanak, eu vou até tirar a palavra guru daqui, porque há preconceitos com relação a isso. Este senhor chamado Nanak criou o sikhismo. A origem do sikhismo é muito interessante, porque naquela época, mais ou menos ali pelo século XV, século XV da era cristã, os islâmicos e os cristãos se digladiavam violentamente. Isto aconteceu no Ocidente, quase que ao mesmo tempo. Houve uma guerra feroz na Europa entre católicos e protestantes. E trata disso um filme muito interessante, muito bem feito, chamado, em português, o título é O Último Refúgio, com Michael Caine e com uma atriz brasileira chamada Florinda Bolcão. Mas ela lá fora usa o nome Florinda Bolcan, porque Bolcão ninguém consegue pronunciar. Essa senhora, essa grande atriz, nunca foi reconhecida no Brasil, tanto que vocês nunca ouviram falar nela. Alguém ouviu falar na Florinda Bolcan aqui no Brasil? Mas lá fora ela fez filmes importantes como esse, O Último Refúgio, ao lado do Michael Caine. Esse filme trata justamente daquela guerra na Europa entre católicos e protestantes, mostrando que a população ficava no meio. Então, vinha a horda de um dos dois grupos, de uma das duas religiões. Vamos supor que chegassem primeiro os católicos. Quem aqui é protestante? Matavam todo mundo. Alguns tinham o direito de se converter, outros nem isso. Nem perguntavam se ele queria se converter, já passavam logo no fio da espada. Sobravam só os que eram daquela religião. Aí vinha a horda da outra religião, e pegava, e quem é que é dessa outra? Passava todo mundo na espada também, não sobrava ninguém, acabavam com todas as aldeias. E o filme chamado O Último Refúgio é porque havia uma aldeiazinha encravada lá no meio das montanhas, num vale lá no alto das montanhas, onde a guerra ainda não havia chegado. Ora, isso aconteceu lá na Índia também, entre os muçulmanos e os hindus. E um grupo de pessoas, um grupo de pacifistas, decidiu acabar com essa insanidade, porque toda guerra santa é uma insanidade. As pessoas se matam umas às outras em nome do mesmo Deus, ainda que o batizem com nomes diferentes. E aí, essas pessoas se reuniram e disseram: vamos criar uma religião que tenha os princípios, que aceite os princípios do hinduísmo e do islamismo. Dessa forma, criando este sincretismo, nós poderemos ser os mediadores entre os dois grupos belicosos, porque se nós aceitamos os princípios do hinduísmo, os hindus aceitarão dialogar conosco. E se nós aceitamos os princípios do islamismo, os muçulmanos também vão aceitar dialogar conosco. E aí nós vamos conseguir trazer a paz. Ou pelo menos, não seremos mortos pelos dois grupos, uma vez que nós os aceitamos a ambos. E qual foi o resultado? Choque de egrégoras.
Os hindus passaram a matá-los porque eles eram hereges, e os muçulmanos passaram a matá-los porque eles eram infiéis. Ou seja, agora eles não tinham proteção mesmo nenhuma. E começaram a ser exterminados, atacados por todos os lados, tiveram que fugir para o deserto, onde conseguiriam um pouquinho mais de proteção, mas ainda assim eles eram atacados e restou um punhado de Sikhs, esse grupo extremamente pacifista. Então, quando já não havia quase ninguém mais, pouquíssimos homens, pouquíssimas mulheres, pouquíssimas crianças, nos seus acampamentos do deserto, o líder da época montou uma tenda maior e convocou a todos aqueles poucos que lá havia e fez um discurso muito acalorado, muito emocionado, dizendo que assim não era possível, que eles criaram uma religião pacifista para conseguir a paz entre os dois grupos que guerreavam, mas ao invés de conseguir a paz, conseguiram ser atacados pelos dois grupos, e que suas mulheres estavam sendo estupradas e assassinadas, suas crianças estavam sendo estripadas, seus velhos estavam sendo torturados. E por que isso? E ele pediu então, ele disse: eu quero um homem dentre vocês que tenha a coragem de um leão para dar a sua vida pela nossa causa. E um deles levantou a mão. Ele chamou, agarrou o cara pelos cabelos, sacou a espada, levou lá para dentro da tenda e tsupt, voltou com a espada pingando sangue. Todos ficaram apavorados. E ele repetiu: eu quero outro homem com a coragem de um leão para dar a sua vida pela nossa causa. E o outro levantou a mão. Ele agarrou o outro pelos cabelos, levou lá para dentro e tchupt, e voltou com a espada pingando sangue. E repetiu essa operação uma quantidade de vezes, até que, quando ele disse pela enésima vez: eu preciso de um homem com a coragem de um leão, ninguém mais se manifestou. Então ele abriu a tenda, mandou que saíssem. Todos eles, não havia matado ninguém. Estavam todos vivos, só que eles saíram paramentados, cada um com uma espada, com uma pulseira de ferro, com um turbante na cabeça. E ele disse: estes homens são os leões do Punjab. E por isso, seu nome, a partir de hoje, será Singh. Singh, que é uma corruptela do sânscrito Simha. Simha, leão. O nome deles, o sobrenome deles passaria a ser Leão. Seriam os leões do Punjab. Por isso, até hoje, os Sikhs, todos eles têm o sobrenome Leão. Todos são Singh. Se você vir o nome de algum indiano Singh, 99,9% das probabilidades é de que ele seja Sikh. E prosseguiu: estes homens serão chamados leões, e como leões não cortarão suas barbas nem seus cabelos. Por isso é que eles usam o turbante. Você pensava que o turbante era pano enrolado, aquilo tudo era pano, não é? Aquilo tudo é cabelo. O pano é uma camada fininha de voal cobrindo o cabelo. Para quê? Para evitar que algum piolho voador chegue lá e faça o estrago, né? Então eles protegem o cabelo contra pó, contra insetos, porque aquilo ali é muito cabelo. E não cortavam as barbas também. Disse mais: estes homens, os leões do Punjab, jamais se afastarão da sua espada, nem para banhar-se, nem para dormir. E a partir de hoje, estes homens e todos nós não seremos mais pacifistas. Seremos
os mais belicosos guerreiros da Índia. E assim foi. Os mais aguerridos guerreiros da Índia. E assim eles se tornaram o grupo mais valente, mais bravo, mais perigoso de toda a história da Índia. Hoje, ou pelo menos a última estatística que eu tive acesso, os Sikhs correspondem a 6% da população, mas ocupam 35% dos efetivos militares, onde se conclui que quase todo homem Sikh segue a carreira militar. E eles são tão poderosos nesse aspecto, hoje em dia, que você, quando vira um documentário de uma parada militar indiana, ou fotos, ou filmes, você vai notar que os demais soldados de qualquer patente utilizam seus capes, ou bibicos, ou capacetes. Mas no meio deles, imagine, um pelotão que segue um uniforme. Todos usam a mesma cobertura. Mas no meio daqueles homens todos marchando, tem alguns que têm turbante. A norma militar flexibilizou-se para ceder ao princípio inflexível dos Sikhs. Eles não cortam os cabelos e eles colocam turbante. É impossível colocar um capacete ali. Então, os outros lutam de capacete, os Sikhs lutam de turbante. Os outros usam cap, os Sikhs usam turbante. Imagine uma instituição militar fazer uma exceção destas. É porque realmente os caras são muito bons de guerra, são muito bons de briga. 35% é muita coisa. E até hoje os Sikhs não se afastam das suas espadas ou das suas adagas ou outras armas quaisquer. Inclusive na Índia, quando os Sikhs viajam de avião, já é norma. Todo mundo, ninguém pode entrar armado. Mas os Sikhs entregam a adaga ao comandante e quando chegam lá no destino, a adaga lhe é devolvida. Não andam sem. Realmente é um princípio moral deles. Imagine então esta situação. Um grupo pacifista, cujos princípios, cujas propostas eram de conciliação, e este grupo se torna o mais perigoso grupo guerreiro da Índia. Esta história tem muito a ver conosco, porque a história se repete e aconteceu exatamente a mesma coisa. Nossa proposta foi e continua sendo de conciliação, mas parabéns aos guerreiros do Rio, parabéns aos leões do Swastika de todo o Brasil e de todo o mundo, porque se você gosta, defenda. Se gostou, defenda. É preciso que a gente pegue em armas e vá defender. Quais são as nossas armas? Já não se usam espadas, mas usa-se a pena. Escrevendo, nós conseguimos colocar as nossas ideias de uma forma quase imortal no papel. Nós conseguimos lançar essas ideias no planeta todo através da internet. Mas é preciso fibra, é preciso brio, é preciso vergonha na cara para que a gente consiga levantar o verbo bem alto e defender aquilo em que crê. Porque quando nós gostamos, a tendência é ficar quietos. E quando não gostamos, a tendência é botar a boca no trombone. Já dizem os textos de marketing que quando uma pessoa gosta de um produto, de um serviço, de uma empresa, essa pessoa costuma elogiar tal serviço ou empresa ou produto para mais cerca de 5 pessoas. Diziam esses mesmos textos no século XX que quando a pessoa não gostava, divulgava para mais 26. Imagine, se gostava, divulgava para 5, mais ou menos.
Se não gostava, divulgava para mais ou menos 26. Isto foi no século passado. Neste século, com a internet, o número de 26 subiu para entre 800 e 1000. Mas e os que gostam? Eles vão para a internet defender? Eles vão para a internet dizer que foram muito bem atendidos naquele hotel? Ou que gostaram muito de comprar naquela loja? Não vão? Então, é preciso que as pessoas que conheceram, as pessoas que são ou foram nossos alunos, as pessoas que assistem às nossas aulas, as pessoas que navegam no nosso site, as pessoas que leram os nossos livros, que essas pessoas tenham a coragem, tenham o brio, o senso de missão de defender, de escrever, de divulgar, não sob forma de propaganda, mas uma divulgação cultural, alguma coisa que fique, para que depois que nós todos já tivermos passado para o outro lado da vida e estivermos lá nos divertindo no Oriente Infinito, no Oriente Eterno, que nesse momento, quando nós já não estivermos aqui, essas ideias positivas, essas ideias construtivas da nossa cultura possam beneficiar a uma quantidade de pessoas que vão nascer logo depois. Imagine, aquela poesia foi escrita em 62, você ainda não estava nascido, talvez o seu pai não estivesse nascido. O tempo passa muito rápido. O que nós escrevermos, o que nós deixarmos registrado, vai ser extremamente útil àqueles que estão nascendo agora. Aqueles milhares e milhões de pessoas que estão nascendo este ano, que vão nascer no próximo e no outro, e que daqui a míseros 20 anos estão na idade de vocês. 20 anos que passam extremamente rápido. Então, vamos escrever artigos, vamos escrever colunas, vamos escrever entrevistas, vamos escrever livros, vamos escrever monografias, e vamos divulgar isso porque é realmente fundamental. Nós precisamos levar isso a sério, precisamos nos engajar. Caso contrário, vamos também ser atacados por ambos os lados, como os sikhs o foram. Vamos ser torturados até a morte. E os dois lados vão tentar o nosso extermínio. Quais são esses dois lados? Não vou divulgá-los, porque quando a gente fala mal, está divulgando. E os nossos inimigos fizeram essa besteira, mas eu não vou fazer não. Então eu não divulgo quais são os dois lados, mas os dois lados existem. Só que nós somos muito bons lutadores e nós estamos vencendo todas as batalhas e vamos vencer a guerra também. Bom, vamos ver agora um outro assunto. Nós já vimos Sikhs, vamos ver agora outro assunto. Vou conversar um pouquinho com você sobre viagem à Índia, porque é importante nós termos uma noção de realidade. Normalmente, nós temos uma dificuldade muito grande de vencer os paradigmas e de reagir rápido, entender as coisas como elas são. Por isso todo mundo tem visões erradas, visões deturpadas de todas as coisas. Por exemplo, sobre a dificuldade que as pessoas têm para reagir rápido. Há 2 semanas eu pedi que substituíssem este microfone que me machuca por um microfone de lapela. Você acredita que 2 semanas se passaram? 2 semanas inteiras se passaram e a equipe não conseguiu achar, em São Paulo, não conseguiu achar um microfone de lapela? Então, meus parabéns ao Nilson e a Laurita, porque eu estive lá domingo passado e dei um curso na escola do Nilson e levei a ele um CD-ROM, que depois vocês todos vão receber, que é uma matriz, é um master, para que seja reproduzida, para lançar esse CD-ROM no HD do computador da escola, ou do instrutor, ou até mesmo do aluno, e depois reproduzi-lo para entregar. No caso da escola, entregar aos prospects, quem sabe até entregar aos alunos. Seria uma excelente ideia e um presente muito querido, o aluno chegar para a aula e toma aqui um CD-ROM para você. E esse CD-ROM tem artigos, tem perguntas e respostas, tem um livro inteiro, que é o livro
do Tiago Massi, que é o trabalho de conclusão de curso que ele fez na Faculdade de Administração de Empresas, da ESPM, da Escola Superior de Propaganda e Marketing, e que analisa cientificamente a União Nacional de Yoga, a Universidade de Yoga, por que nós tivemos um sucesso tão grande, como é que nós temos uma estrutura tão sólida e que cresce internacionalmente, indo para tantos países. E não havia nenhum estudo científico sobre isso, então agora existe, está lá também. Mais de 200 fotos, fotografias com várias celebridades, fotos de asanas, fotos lindíssimas, fotos da Companhia Swastika de Artes Cênicas de Curitiba, enfim. O material é riquíssimo, tem muita coisa ali dentro. Tem, me parece que 15 ou 16 artigos que eu escrevi e que a pessoa pode usá-los à vontade para qualquer jornal ou revista, e que também, lidos pelos alunos, esses artigos são muito construtivos, eles são muito esclarecedores. Enfim, deixei lá essa caixinha com uma capinha que eu fiz em Word, ou seja, uma capinha simples, e um texto, uma circular, explicando que eu não fiz mais do que isso, porque primeiro eu não tenho tempo e depois eu queria deixar que você fizesse um pouco por si mesmo, né? Que eu não tenha que entregar tudo, tenho que fazer tudo, agora até a capinha eu tenho que fazer. Deixei lá aquilo, quando cheguei em São Paulo hoje já encontrei a capinha feita. Olha que rapidez, que agilidade. Parabéns, Laurita, parabéns, Nilzo, parabéns a quem mais tiver posto o dedinho ali. Ficou muito bonito, claro que passando pelo meu crivo, a gente sempre faz umas correçõezinhas, há alguma coisa a melhorar, mas sensacional, a boa vontade e a rapidez com que reagiram. Parabéns e obrigado pela rapidez, porque há um ditado que diz que quem dá depressa, dá duas vezes. E de fato isso é verdade, porque quando uma pessoa fica demorando para dar, e finalmente cede, não tem mais graça. Eu pelo menos não sinto nenhum prazer nisso. Eu me lembro que com meu pai eu tinha que ficar pedindo, implorando, suplicando para que ele me desse alguma coisa. Então quando ele dava, realmente eu não tinha prazer de receber, porque aquilo ali foi muito chorado. Em virtude disso, se você que está nos ouvindo quiser presentear o Charles com esse famigerado microfone de lapela, que eles não conseguem encontrar no centro do mundo, que é São Paulo, então, como é tão difícil que isso seja encontrado nesta cidade com 20 milhões de habitantes, então você que mora numa cidade que tem 1 milhãozinho só, ou menos, quem sabe você telefona para o Charles e diz: Charles, Miguel, se vocês tiveram tanta dificuldade, tadinhos, nós vamos ajudá-los, nós já compramos, ou então quer que nós compremos? Claro que vocês vão nos reembolsar, não é, Charles? Mas a gente compra e manda para vocês. O Charles já disse que não precisa reembolsar, que pode ser presente. Mas a questão é que, tadinhos, eles trabalham tanto na Uniyoga que não tiveram tempo em 2 semanas para encontrar o microfone de lapela. Eu estou tão traumatizado que eu não consigo pronunciar microfone de lapela. Eu até esqueci. Eu ia falar uma outra coisa aqui. Eu gostei muito desta caneca feita pela Unidade Visconde. De onde? Visconde de onde? Curitiba. Que bonitinha, viu? Muito legal, com o nosso logo por fora e por dentro. É da Marisol? Quem foi que falou Visconde aí? Ó, Celso. Não, acho que é da Marisol. Tem a cara da Marisol. Mas alguém ali já disse que acha que é de Curitiba. E a outra de quem é? Deixa eu ver.
Eu acho que são de Curitiba, porque as da Marisol aqui embaixo tem a nossa marca. Aqui embaixo está escrito Uniyoga. Esta não está. Não. Esta está escrito, tem a marca da fábrica que fez. Bom, não importa, seja da Visconde, seja da Marisol, a gente já divulgou os dois. Pronto. Não, mas realmente eu ia falar alguma coisa ali, já me esqueci o que era. As viagens à Índia, né? Que nós temos que corrigir as nossas falsas imagens, porque temos falsas imagens sobre tudo, e daí o link foi que nós temos tanta dificuldade para mudar os nossos paradigmas que nós simplesmente não conseguimos ter uma imagem correta sobre coisa alguma. Você imagina um lutador de karatê, e qual é a imagem que você tem? É falsa. Imagine um bailarino de balé clássico, qual é a imagem que você tem? É falsa. Agora imagine um yogin, um instrutor de yoga, um aluno de yoga, qual é a imagem que você tem? É falsa. E qual é a imagem que você tem da Índia? É falsa. Então, nós temos falsas imagens sobre praticamente qualquer coisa. O grande problema é que nós captamos o mundo e os de lá de trás, sempre nas escolas, quem senta no fundo da sala são os que perturbam a aula. Então, eu vou pedir que vocês venham para frente. Pode vir. Sim, mas Charlie chega para frente, Fernanda chega para frente, vocês que são os que dão... Não estava não. Estava perturbando já há algum tempo. Só que o Charles é um catalisador, então você estava perturbando baixinho. Quando o Charles chegou, passou a perturbar alto. E separados. É. Muito bem. Então, voltemos à aula, voltemos à Índia. Quando eu fui à Índia a primeira vez, eu esperava encontrar indianos com turbante, barba e trajes indianos. Cheguei lá e não vi ninguém assim em Nova Delhi. Não vi ninguém assim em Bombaim, hoje Mumbai. Mudou o nome da cidade. Não vi ninguém assim em praticamente cidade alguma. Só em alguns lugares. E aí eu percebi, indiano não usa turbante, não usa roupas típicas e não usa barba. É a imagem que Hollywood nos passa do indiano, do hindu especialmente. E aí notei que quem usa barba, quem usa turbante, são os sikhs, aqueles que nós mencionamos agora há pouco. E eles realmente são notados na multidão. Então, quando você vê 6% da população com turbante e barba, aquilo fica tão presente que você acha que todos os hindus são assim. E nenhum hindu é assim, na verdade. Há alguns hindus no Punjab, em algumas outras regiões, que usam uma proteção, mas que é diferente daquele turbante típico que a gente conhece, ou pelo cinema, por Hollywood, ou viajando, por exemplo, para a Inglaterra, onde há muitos sikhs, ou mesmo nos Estados Unidos há muitos sikhs. Então, eu esperava encontrar aquilo, e esperava encontrar os hindus falando hindu, hindi, falando hindustani, falando qualquer coisa, bengali, Kannada, Tamil, qualquer coisa, alguma das línguas deles, mas eles estavam falando inglês. Imagine, eles usavam cabelo igual ao meu, curtinho, sem barba, bigodinho, tipo Clark Gable, camisa, calça e camisa e sapato, falando inglês, que era uma língua europeia, de jeans, e ouvindo música ocidental, música de inspiração estadunidense, europeia. Eu, no primeiro momento, tive uma decepção muito grande. Lá se vão meus sonhos, minhas fantasias de 1001 noites. E pensei por um átimo, onde está
o orgulho nacional, onde está a autoestima. Eles estão falando uma língua europeia, eles estão usando roupas ocidentais, eles estão ouvindo músicas ocidentais. E aí eu olhei para mim e eu estava de jeans. Eu estava falando português, que é uma língua europeia, e eu aqui ouço música internacional. Era exatamente a mesma coisa. Então, muitas vezes, nós nos decepcionamos com alguém ou com alguma instituição por preconceito, por desinformação, por ignorância, ou porque muitas vezes nós estamos olhando numa só direção, mas não estamos olhando para nós mesmos. E aquilo para mim foi uma lição sensacional. A Índia não é aquilo que nós queremos que ela seja. A Índia é um país. E como qualquer país, tem uma série de visões, de mundos dentro daquele universo. Aí eu me aprofundei. Saí das capitais e fui para o interior. Fui para Rishikesh, nos Himalaias. E ali eu encontrei um pouco mais de tradição, mas isto já foi em 1975. Depois eu voltei lá todos os anos, durante 24 anos, e pude perceber que a cada ano mais tradições estavam se perdendo. Em 75, quando cheguei lá, encontrei muitos monges, muitos yogis, poucos turistas, muitos peregrinos vindos de todos os lados, porque Rishikesh, o nome já diz, é a cidade dos rishis. Rishi significa condutor de povos. Rishikesh é a região dos rishis, que fica nos Himalaias, já na subida para os Himalaias. E lá sim eu vi algumas pessoas com trajes típicos, com aqueles panos enrolados. Uns eram de grupos filosóficos que não cortavam os cabelos e as barbas, outros que raspavam o cabelo e a barba por exatamente o mesmo motivo. É interessante, não é, o ser humano, porque uns não cortavam cabelos e barbas como um voto de desapego. E outros raspavam o cabelo, raspavam barba, raspavam tudo em sinal de desapego. Isso também me fez pensar. É tão interessante viajar, não é? Mesmo quando você vai de uma cidade para outra, mais ainda se você vai de um estado para o outro, mais ainda se você vai de um país para o outro, como os neurônios recebem estímulos e como novas associações de ideias começam a surgir. E aí, quando eu vi aquela situação, os que deixavam o cabelo e barba compridos por desapego e os outros que raspavam a barba e o cabelo por desapego, eu me lembrei do cristianismo e do judaísmo. Nós entramos numa igreja cristã e tiramos o chapéu como demonstração de respeito. Aí nós entramos numa sinagoga e aí temos que colocar o chapéu em sinal de respeito. Isto aconteceu lá na Índia. Nós entramos num templo Sikh, falamos dos Sikhs agora, então entramos num templo Sikh e aí o dirigente, o administrador, foi nos receber e deu a cada um de nós um pano para colocar na cabeça. E cada um ajeitou aquilo do jeito que pôde. Ficou muito engraçado, né? Um ocidental colocando um pano na cabeça fica tão estranho quanto uma pessoa de outra nacionalidade querendo vestir um terno e gravata que não seja da sua tradição. Imagina um nó de gravata, como é que ele faria, né? Talvez na testa. E foi mais ou menos o que nós fizemos. Nós pusemos aquele pano de pratos na cabeça e nos sentimos horríveis, mas para entrar no templo, os homens e também as mulheres têm que cobrir a cabeça em sinal de respeito. O mais interessante é que tinha alguém filmando com uma câmera de vídeo e a câmera estava coberta com um pano, também em sinal de respeito. Mas isso para nós é muito ilustrativo, porque isso mostra o quê? Mostra como é que funciona a mente humana. Como nós criamos as normas, nós criamos os rituais, nós criamos as heresias, nós criamos os pecados, nós inventamos as coisas e depois somos escravos dessas coisas, porque quem não fizer, paga caro. Você já imaginou alguém entrar numa igreja de chapéu e quando alguém disser, meu senhor, tire o chapéu em sinal de respeito, ele diz, por que eu tenho que tirar o chapéu em sinal de respeito? Se aquela moça ali colocou um véu em sinal de respeito aqui mesmo, na mesma igreja, então a mulher tem que cobrir a cabeça e eu tenho que descobrir, eu não tiro o chapéu.
que acontece com ele? O que você acha que os outros cristãos farão com ele? E isto pode ser transferido, pode ser levado a qualquer outra realidade, de qualquer outra religião. Aí você vai dizer, não, a religião é assim mesmo, né? Religião é um problema. Sim, mas será que a ciência é diferente? Lembremos-nos de que a Santa Inquisição não acabou. A Santa Inquisição só trocou de partido. Ela saiu da religião e entrou na ciência. E a ciência hoje queima as pessoas quando elas discordam daqueles paradigmas científicos aceitos atualmente. Da mesma forma como queimaram há 100 anos ou 200, porque as pessoas estavam propondo as coisas que hoje são aceitas. Quando disseram que o sangue circulava, o coitado do cara que descobriu, do médico que descobriu que o sangue circulava e demonstrou isso, coitado dele, foi atacado, excluído, execrado, difamado, mas ele provou que o sangue circulava. Não importa que ele tenha provado, ninguém olhou, ninguém quis ver. O que adianta dizer, aqui está a prova, e todos olharem para o outro lado? Não, por quê? Eu não vou olhar para isso, eu sei que não é. Fizeram isso com Galileu, não fizeram? Você se lembra que Galileu disse, por favor, senhores, olhem através do meu telescópio e vocês vão ver o que eu estou dizendo. E como é que reagiram os seus inquisidores? Nós não vamos olhar através desse tubo do diabo. E não olharam. A ciência hoje está assim. A ciência queima os cientistas que não disserem exatamente aquilo que os acadêmicos querem que seja dito. Antigamente queimavam as pessoas com lenha. Atualmente queimam com jornais. Mas o calor das chamas me parece que faz o mesmo trabalho, né? Faz a mesma desgraceira. Eu assisti a um documentário recentemente que dizia que os filmes sonoros já estavam sendo feitos em 1900, se não me engano, 1908. 1908? Como é que só lá no final, em meados da década de 30, finalzinho, se não me engano, da década de 30, é que surgiram os filmes sonorizados? Se há tanto tempo já existia a tecnologia para colocar som no cinema. É que realmente as pessoas não aceitam. As pessoas demoram para reagir. E se você propõe alguma coisa que seja diferente daquilo que elas esperam, realmente você vai ter um problema nas mãos. Tem um outro pensamento muito lúcido que diz que as boas ideias não vencem pelos seus próprios méritos. Elas só vencem à medida que os seus adversários vão morrendo. É por isso que hoje nós veneramos uma porção de figuras da arte, da ciência, educadores, escritores, intelectuais, cientistas. Mas na época, eles comeram pão que o diabo amassou. Foi preciso que morressem todos os seus opositores e talvez, na maior parte dos casos, que morresse a próxima geração e talvez a outra, porque ficaram contaminadas com aquilo ali. Tempos depois, o que eles propuseram foi aceito. Veja o caso de Darwin. Ele um dia ousou falar em evolucionismo. Bom, o que aconteceu com ele todo mundo já sabe. Mas, outro dia eu soube, através de um histórico, que numa conversa entre Darwin e seu irmão, quando eles ainda eram jovens, o irmão leu um texto do avô de Darwin, que já falava em evolucionismo. Mas falava uma coisa muito simples, muito boba, que mencionava que as espécies se adaptavam. E o avô dele já tinha sido muito perseguido por isso. E Darwin, jovem, pouco mais que um adolescente, teria comentado, mas nosso avô foi tão perseguido, insultado e execrado só por essa frase. E ele fez pior. Ele escreveu aquele baita daquele tratado da seleção das espécies. Muito bem,
foi provado que existe a evolução. Foi provado de uma maneira inquestionável, incontestável, com provas arqueológicas, com tudo mais. Você acredita que agora, recentemente, nos Estados Unidos, começam a surgir leis que proíbem que o evolucionismo seja ensinado nas escolas? Você acredita nisso? Em que século nós estamos? Que coisa impressionante. E os criacionistas, que são aqueles que dizem que tudo foi criado exatamente como está hoje, pode ter havido extinção, mas evolução não. Os criacionistas, baseados na Bíblia, estão ganhando força lá naquele país. Você já imaginou como nós somos filiais dos Estados Unidos? Daqui a pouco, no Brasil, vai surgir uma lei assim, que vai proibir que se ensine o evolucionismo. Achou que não vai dar, que isso não vai acontecer? Então vou te contar uma história. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu gostava muito de matar aula. Não faça isso em casa. Isso era eu que fazia, é muito feio. Mas é que eu não estudava mesmo, nunca estudei. E só estudei yoga mesmo na minha vida e mais nada. E, matando aula, eu gostava de ir para os museus. Os museus que não ensinavam nada, mas pelo menos, mais do que nada, uma coisinha ali, um rudimentozinho de alguma coisa a gente tinha. E fiz amizade com um professor chamado Vitor, cujo sobrenome já não me lembro mais, era um sobrenome meio russo. Mas ele era brasileiro, era só descendente. E o professor Vitor era o encarregado da área de arqueologia do Museu da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. E eu lá com 15 anos, super interessado em todas aquelas coisas do passado, da arqueologia, da história e tal, e o professor Vitor ficou meu amigo, eu vivia lá, né? Em vez de ir para o colégio eu ia para lá. Então, ele começou a ter amizade e um dia me contou a história dele. Ele era professor universitário e um dia falou de evolucionismo, falou de Darwin e foi proibido. Como ele não calou a boca, ele foi sumariamente exonerado, posto na rua. E o único emprego que ele arranjou depois disso foi trabalhar na seção de arqueologia do museu. Você acredita que isto aconteceu no século XX? Já do meio para o fim? Quando eu tinha 15 anos, era o quê? 1959, quer dizer, já passou dos 50 primeiros anos, era depois da primeira metade do século XX. E ainda no Brasil, homens perdiam, professores intelectuais perdiam seus empregos por falar em evolucionismo. Meu Deus, em que época nós estamos? Será que houve algum erro na confecção dos nossos calendários? E, na verdade, nós estamos na Idade Média e não sabemos. Passados mais 30 anos, um dia, um professor de São Paulo, eu conto essas coisas porque realmente merecem registro. Você já imaginou se isso tudo se perder? Basta o meu avião cair. E aí, um professor de São Paulo, professor de uma universidade de São Paulo, conversando comigo, disse, bom, esse professor estava organizando uma representação nossa na cidade dele, que era uma dessas cidades próximas aqui a São Paulo. E ele era psicólogo, tinha uma clínica de psicologia, era professor de psicologia na universidade, tinha uma porção de láureas e cátedras e títulos e essas coisas todas, um homem importante, e se apaixonou pelo Swastika e queria colocar uma representação nossa, uma unidade credenciada dentro da clínica dele, o que naquela época era possível.
E deixou escapulir nas conversas que a gente tinha, deixou escapulir que era desquitado. Na época não havia divórcio no Brasil. Disse que era desquitado e travou. Ele disse: Terroso, por favor, não comente com ninguém que eu sou desquitado. Se souberem na minha escola, na minha universidade, que eu sou desquitado, eu perco o emprego. Você acredita nisso? Que um professor universitário seja posto no olho da rua porque é desquitado ou divorciado? Mas isto aconteceu já agora, quer dizer, no finzinho, no período em que eu já estava vindo para São Paulo. Acontecem coisas do Arco da Velha que a gente nem imagina. Na verdade, eu ia contar era sobre a Índia, né? Mas valeu. O Brasil também era chamado de Índias Ocidentais, portanto, está tudo bem. Bom, nós temos ainda alguns minutinhos, só que não dá para eu dar uma aula inteira, mas eu vou dar uma explicaçãozinha sobre algum assunto. Chegou mais uma revista? Ah, olha, mais uma. É a revista Contigo. Saiu aqui. Vê se você consegue dar um close aqui em cima. Está muito pequeno, vou mandar aí então. O texto diz: Na Estante, é o nome da sessão. Na Estante. Luciano Zafir lê o livro Yoga, Mitos e Verdades, do mestre De Rose. Estou lendo para o curso de yoga que faço. Leva lá. Parabéns, Luciano Zafir, obrigado pela força. Realmente, o autor brasileiro precisa muito desse apoio, porque, como eu disse há pouco, nós somos filiais. E como filiais, nós temos nas livrarias um apoio imenso para o autor estrangeiro. As editoras preferem autores estrangeiros, as livrarias preferem comprar os livros de autores estrangeiros. E pilhas de livros de autores estrangeiros são encontradas em qualquer livraria. Mas de autores brasileiros você encontra sempre um número mirradinho de livros. E o próprio consumidor brasileiro, o próprio leitor brasileiro, salvo, claro, as honrosas exceções, mas que não são muitas, normalmente preferem ler livros estrangeiros. Então, por essas e outras, nós precisamos mesmo, e agradecemos do fundo do coração, agradecemos penhoradamente ao apoio que Luciano Zafir nos deu com essa menção, com essa declaração, e ao apoio que você, que está nos assistindo, puder nos dar com relação aos nossos livros e com relação à nossa revista Yoga Review, que vai sair já está para sair, já está no prelo. Os nossos livros, embora sejam disponíveis em download, eu queria que você também os indicasse, presenteasse. O Natal está aí. Presenteie com os nossos livros. Este ano, faça diferente. Dê yoga de presente. Bom, eu vou, em vez de dar uma aula pequena, espremidinha, eu acho que eu vou deixar agora a palavra com a Gi, que vai entrevistar o professor, o instrutor Márcio, lá da Unidade Leblon, no Rio de Janeiro. Assim ela pode conversar mais à vontade, sem estar com o tempo exprimido. E na próxima terça-feira a gente estuda aí algum assunto em mais profundidade. Mas hoje foi um papo legal, gostei de conversar com você e eu realmente acho que às vezes uma conversa descontraída, sem um tema específico, consegue passar muito mais do que nós pensamos, da nossa maneira de ser, daquela reeducação que nós pretendemos colocar. Lembre-se de que Swastika Yoga é muito mais Swastika do que Yoga. Por que isso? Porque se nós defendemos o Yoga pré-clássico e todos os outros professam outro tipo qualquer, clássico, medieval, moderno, contemporâneo, então o que acontece? A nossa visão do yoga, a nossa versão de yoga fica tão diferente que as pessoas têm dificuldade de reconhecer aquilo como yoga.
com isso, hoje nós já estamos recomendando que o instrutor, quando perguntarem, você trabalha em quê? Em vez de dizer instrutor de yoga, porque aí você já vai ser colocado num escaninho dentro da caixa preta daquela pessoa. Ah, instrutor de yoga, para você. Então, que negócio é esse? Se você dissesse eu sou médico, alguém ia fazer uma brincadeira? Se você dissesse eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou advogado, alguém ia fazer, advogado? O pior é quando dizem, você ensina yoga? Não, eu disse que eu ensino yoga. É a mesma coisa. Equivaleria a alguém dizer, eu sou médico. Medicinista? Não, médico. É a mesma coisa. Médico, medicinista, curandeiro, é a mesma coisa. Ou você dizer, eu sou engenheiro. Empreiteiro? Não, engenheiro, não sou empreiteiro. Engenheiro e empreiteiro, os dois não constroem, é tudo a mesma coisa. Pior ainda é quando a pessoa diz, vou lá relaxar, estou precisando, vou mandar lá a minha tia-avó. Então, eu acho que a gente precisa economizar um pouco a palavra yoga. Pelo menos até que esse modismo passe e as pessoas não fiquem achando que nós ensinamos ou que nós trabalhamos com aquela caricatura que normalmente chega à opinião pública. Nós não trabalhamos com aquilo. Nós fazemos um trabalho sério. Nós lidamos com outro público, nós temos outra proposta. Nós não acenamos com benefícios. Nós queremos ensinar yoga. E um aluno que queira benefícios, ele não quer yoga. Ele quer benefícios. Então esse aluno é uma bomba de retardo, ele é um perigo. Porque se ele quer benefícios, ele não quer autenticidade. Ou seja, ele entra numa instituição, uma escola, um núcleo, um centro, qualquer coisa, e diz, olha, eu vim aqui fazer yoga porque eu quero tal benefício. O que quer que lhe vendam, e que supostamente possa ser útil àquele determinado fim que ele busca, seja legítimo ou não, autêntico ou não, verdadeiro ou falso, não importa. Porque o que ele quer é o benefício. Mas o nosso público chega aqui e diz, eu quero yoga. Eu vim procurar vocês porque eu sei que aqui vocês ensinam yoga. Vocês não abrem concessão, vocês são da linha dura, da linha tradicional, da linha ortodoxa. Eu sei que aqui vocês não fazem mestiçagem do yoga com coisa alguma, nem com outros tipos de yoga. É um preciosismo dentro do ensino do yoga. Então, esse aluno nos auxilia, nos ajuda a preservar a autenticidade do método. Porque ele não está dizendo, por favor, falsifique o yoga para me dar um suposto benefício que, na verdade, o yoga não dá. Ou um cantinho, um terreninho no reino dos céus. Então, quando ele diz, eu quero yoga, mas para que você quer yoga? Você veio buscando o quê? Como assim? Eu vim buscando yoga. Ora, não está tão claro? Se eu fosse buscando tênis, balé, violino, aulas de violino, aulas de inglês, o que eu quereria? Eu quereria exatamente aulas daquela coisa, aquele produto, aquele sistema, aquele ensinamento. E com yoga é exatamente a mesma coisa. Quando o aluno chega e diz, eu quero yoga, esse aluno está sendo uma vacina para todos os instrutores, para os profissionais da área. Uma vacina contra o charlatanismo. Então, mesmo que você não queira praticar Swastika Yoga, não queira praticar na universidade de yoga, ou porque não goste, ou porque na sua cidade não tenha, ou porque fique muito longe da sua casa, mas pelo menos, se você for procurar um professor, uma escola de yoga, chegue procurando yoga. E quando ele perguntar, para quê? Você diz assim, para quê? Como assim? Eu quero fazer yoga. O senhor tem yoga ou não tem? O senhor vai me ensinar yoga? Ou o senhor vai me prometer um benefício, vai ficar acenando com aquilo que eu disser que eu estava vindo buscar? Porque eu não estou vindo buscar nada, a não ser autenticidade. Eu quero yoga de verdade.
Então, essa proposta nossa, eu acho que é o nosso escudo, a nossa proteção e talvez o nosso segredo de crescimento. Talvez por isso esse público tenha acorrido a nós, e como é um público que não está doente, não está desesperado, não está buscando tábuas de salvação, não é um público místico, não é um público desinformado, mas pelo contrário, é um público culto, lido, viajado, saudável, jovem, porque normalmente quem busca uma universidade é um público jovem. Junte todos esses fatores e você tem um público que é impossível de manipular. É um público que questiona, é um público que pensa, é um público que decide, é um público que estuda, é um público que escreve. Então, é um público que nos ajuda a preservar a autenticidade do yoga, mesmo no século em que nós vivemos, que é um século de consumismo e de misturança. Isto aqui é uma ilha de ortodoxia, uma ilha no bom sentido, hein? Uma ilha de tradição preservada, a tradição cultural, uma das tradições culturais mais antigas da humanidade, o yoga pré-clássico, completamente diferente dos outros. Por isso, quando alguém pergunta, você é a sua profissão, você é instrutor de yoga? Você diz, não, sou reeducador comportamental. Olha que bonito, reeducador. Por que reeducador? Porque está todo mundo deseducado, todo mundo foi educado de uma maneira meio complicada, meio desinformada. Então você vai reeducar as pessoas. Reeducador comportamental, porque você vai ensinar às pessoas coisas que elas aprenderam errado. Então, aprenderam a respirar errado, você vai ensinar a respirar certo. Aprenderam a comer errado, você vai ensinar a comer certo. Aprenderam para se divertir, tem que beber. Você vai ensinar que não precisa beber. Você fica muito mais lúcido, portanto, aproveita muito mais se não beber. Aprenderam que para estar por dentro tem que tomar droga. Você vai ensinar que para estar nesta tribo de pessoas tão bonitas, de corpos esculturados, sarados e de cabeça muito boa, e pessoas alegres e felizes e agitadas e dinâmicas e fortes e energéticas, para estar nessa tribo tem que estar de cara limpa. As pessoas aprenderam lá nas novelas, ou talvez assistindo em casa, que a gente tem que reagir aos potenciais conflitos com agressividade, falta de educação, histeria e neurose. Nós vamos reeducar as pessoas para que elas saibam administrar os conflitos. Então, o que nós somos? Nós somos administradores de conflitos, nós somos reeducadores comportamentais. Nós vamos ensinar uma nova cultura. Pouco a pouco, nós vamos substituir nos nossos textos, sempre que possível, qualquer outra referência filosófica à nossa cultura. Não precisa ter nome, é a nossa cultura. Tá bom? Então, por hoje é isso. Swastika. Boa noite, então vamos aos nossos avisos de hoje. Curso com o Mestre de Rose, Origens do Yoga Antigo, na Unidade Jardins, sábado, dia 24 de dezembro, às 15 horas. Para mais informações, ligue na Unidade Luiz Góes, aqui em São Paulo. 11 5511 8447. 5581, então repetindo, 5581 8447. Estão abertas as inscrições para o plano anual de cursos com o Mestre de Rose. Apenas R$ 75,00 por curso. Não perca essa oportunidade. Informações na sede central, aqui em São Paulo, 3081-9821. E hoje aqui eu bato um papo, converso com o instrutor Márcio Rossetti, que é instrutor da Unidade Leblon, no Rio de Janeiro. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, boa noite. Bom, o Márcio é a equipe atualmente da Unidade Leblon, que é representante da Universidade de Yoga. Mas você não é carioca, né? Não sou carioca.
Eu sou gaúcho, natural de Caxias do Sul, da Serra Gaúcha. Me formei na Unidade Trindade, em Florianópolis, em 2004. Então dou aula mais ou menos há 1 ano e meio. E depois de eu fazer estágio aqui na Jardins, eu decidi ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na Unidade Leblon, pelo clima da cidade e pelo potencial que a cidade maravilhosa oferece, que não foi explorado ainda. Muito bem, um jovem instrutor de Swastika Yoga. Desculpe a indiscrição, Márcio, mas qual a tua idade? 22 anos. Então você se formou há pouco tempo e logo optou por essa profissão, ou teve alguma profissão antes de instrutor de Swastika? Não tive nenhuma profissão, eu estudava, fazia faculdade de turismo, e quando travei contato com esse mundo que é o Swastika Yoga, totalmente me identifiquei assim, larguei tudo e fiquei só com essa profissão. E agora no Rio de Janeiro, o Márcio estava me contando que vai acontecer uma comemoração especial para as pessoas do Swastika, enfim, para os instrutores que quiserem passar o Réveillon agora, no final do ano, lá no Rio de Janeiro. Como é que vai ser isso, Márcio? Sim, a gente está preparando a Unidade Leblon, a virada de ano, Réveillon. Então está todo mundo convidado só para instrutores. Vale a pena curtir praia e comidinhas, pessoas interessantes. Então estão todos convidados. E para quem quiser informações, para saber qual será esse roteiro no Rio de Janeiro, como é que faz? Liga para qual telefone? Entre em contato pelo telefone da Unidade Leblon, 21 é o código, 2259-8243. É o telefone da Unidade Leblon. Muito bem. Então, muito obrigada. Obrigado a todos e boa noite. Para mais informações, downloads de CDs e livros, acesse o nosso site www.uni-yoga.org.